Muito bem. Magnussen é pole position na Fórmula 1 em Interlagos. Né? E daí, por que eu coloquei esse tema aqui? Porque o cara tava lá participando, tá certo? Focado no que ele estava fazendo e ele conseguiu fazer a pole. Condições adversas, mas ele fez. Né? Ele estava lá. Né? É a terceira. A Haas é a terceira equipe de baixo para cima, né? Ela está entre as três últimas, né? Que estão no campeonato. Então, lógico, né? Que a gente tem que entender, ele tem que comemorar muito. É a primeira pole na carreira dele, tá certo? É a primeira pole da Haas. Então, é muito importante. É uma situação bastante importante, porque não é porque ele nunca foi pole, não é porque ele nunca venceu, enfim, que ele está numa equipe das mais lentas, né? A gente não pode dizer que é ruim, porque as diferenças são de 1 segundo, 0,05, às vezes de 2 segundos. Então, são equipes também extremamente competentes, porém, não tem, talvez, a expertise, talvez não tenha o mesmo volume financeiro, enfim, não interessa, isso não vem em conta. Sim, são 20 pilotos, né, top de linha do mundo, que estão sentados naqueles carros, andando a 300, 350 km por hora, tá certo? E ele estava lá e ele fez. Isso eu acho que merece, né, ser falado aqui exatamente porque ele sempre participou, ele nunca desistiu. Às vezes a gente desiste, às vezes a gente joga a toalha porque perdeu um trade ou porque está numa fase ruim, etc. Mas não pode. A gente tem que se dedicar, estudar, se concentrar, entender o que está acontecendo, anotar as vitórias, anotar as derrotas, saber porque você conseguiu, porque você não conseguiu, qual é o suporte que está faltando, o que fez acontecer essa situação. Então, o Magnussen fica aí como um exemplo de que ele, em momento algum, ele deixou de se concentrar, de cuidar do seu físico, de estudar, de entender o carro. A Haas, em momento algum, parou de investir no carro, né? É um negócio que tem que dar dinheiro e custa alguns milhões de dólares, 150 a 200 milhões de dólares por ano, né? Fizeram um tal de um teto orçamentário para ver se iguala as equipes. Tinha equipe que gastava 500, 600 milhões de dólares por ano. Então, a gente tem que pensar exatamente nessa situação em que ele não era o melhor. Tá? Talvez ele fosse a sardinha, que a gente diz aqui no nosso mercado, mas ele teve o seu momento de glória. A gente pode ter nossos momentos de glória, né? Mas o importante é você estar participando, é você estar aprendendo, é você estar evoluindo constantemente, que o momento você tem lá um top, né? Uma pole, mas o importante é que você esteja sempre participando do lado positivo dessa situação. Então fica um baita de um exemplo aí, né? Ele está comemorando horrores, a Haas está comemorando horrores. Eu acho que todo mundo tem que prestar atenção nisso, que falar, mas é um momento que choveu, que fez não sei o quê, porque o Russell não interessa. Né? É o momento que você estava lá no trade, o trade virou a seu favor e você deu um ganho espetacular, que talvez você não tenha esse ganho de novo, mas você está no jogo. Se você está no jogo, se você consegue ficar vivo nesse jogo, você tem a oportunidade de um dia fazer sua pole. Tá? A ideia não é fazer a pole, a ideia é chegar no final da corrida sempre e chegar conseguir chegar, porque se você não chegou, você quebrou no caminho, né? Você estragou, você bateu, seja lá o que for. Então, o importante é o quê? É sempre estar participando, porque em algum momento você pode ter uma pole, aí, um ponto fora da curva, mas o importante é você sempre ter sua curva ascendente. Então, fica o exemplo aí, parabéns para o Magnussen. Não vai sair na frente, porque é uma corrida sprint amanhã, ele vai sair em primeiro amanhã. Dependendo das condições da pista, ele até pode também repetir de novo, né? E sair no domingo em primeiro, mas provavelmente ele vai ficar aí entre pelo menos os 5 primeiros,
que é a probabilidade dentro das condições de muita chuva. Se a pista estiver se estiver seca amanhã a pista, aí é outra conversa. Mas o importante é hoje. Né? O importante é hoje, fica essa lição do Magnussen, tá ok? Então, já que você está aqui, dê o seu like, tá? Dê o seu like, dê seu like, se inscreva aí no canal e vá visitar aqui o nosso portal das commodities. Vamos ao que nos interessa neste momento. Tá? Ibovespa, né, também tivemos aí uma semana. Essa semana foi algo, né? Algo fantástico essa semana. Então você está vendo aqui que a gente está com o Ibovespa, né, despencou essa semana, né? Chegou a cair 8%. Isso, na verdade, foi ontem, né? Hoje ele recuperou parcial, porque o presidente eleito, ele disse que teto de gastos não tem nada a ver, que a ideia é gastar, porque o social precisa de dinheiro, então vamos irrigar a economia com dinheiro, etc, etc, etc. Que esse negócio de teto de gastos, aí isso aí é coisa... Para que precisa a gente ter superávit primário? Isso é bobagem, então nós vamos gastar horrores, e o mercado então entrou em desespero e entrou em colapso. E ele disse que esse é um mercado muito sensível, muito sensível. Mal sabe ele, né, que se ele alimentar a inflação com esse pensamento que ele falou ontem, ele vai prejudicar exatamente os mais pobres, porque você tem uma aceleração impressionante da inflação e você recebe no final do mês o seu salário e ele foi corroído pela inflação, você não consegue comprar as mesmas coisas que você comprou no mês anterior com o mesmo dinheiro. Então você vai lá fazer a compra da sua alimentação do mês, chega lá e você descobre que o dinheiro não dá para tudo que você comprou no mês passado. Então não adianta, isso é uma situação que a gente já viu acontecer, já viu se repetir, por isso que o mercado apavorou. Falou, bom, se esse cara vai seguir dessa maneira, o que a gente faz? Vamos cair fora, tá certo? A ideia é essa, vamos sair do mercado, porque isso é uma loucura, então não dá, e o mercado então dá uma derretida desse tamanho aqui, numa semana só ele cai 8%. Hoje os deputados disseram que não iam votar, essa loucura toda, e o mercado reagiu de novo, né? O dólar ontem subiu 4%, então a gente vê o dólar aqui, né, que também voltou um pouco, mas praticamente retomou toda a queda que tinha feito após o segundo turno da eleição. Então o mercado até estava positivo, alguns nomes interessantes aí, mas daí veio essa loucura aí e acabou virando desse jeito. Então, infelizmente, eu espero que isso seja só um momento ainda, né, da embriaguez da vitória. Então fica falando um monte de coisa, né? Fez um discurso ontem chorando, porque vai dar comida para todo mundo, no final do meu governo todo mundo vai estar comendo, tomando café da manhã, e chorou. Começando desse jeito, não vai. No final do primeiro ano já vai ter mais gente passando fome do que tem hoje, né? Então ele tem que entender que não é o mercado que é sensível, não é ninguém que é isso, que está contra ele, nem nada, ele mesmo está dando um tiro no pé. Passa isso para sua casa, você ganha R$2.000 por mês, começa a gastar 3, 4, 5, alguma coisa vai estourar, né? Não vai dar certo. Você vai ter que vender a tua casa, vai vender o teu carro, vai vender tudo que você tiver e vai continuar devendo e vai morar embaixo da ponte devendo. Então é simples assim, né? A gente acha que é uma situação, não, porque o governo não tem nada. O governo recebe impostos, que o nome já é imposto, ou seja, você paga e não chora, porque é imposto a você a fazer isso, tá? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai buscar esse imposto de quem? Dos ricos. Os ricos dão. Os ricos acabam, né? Aí acaba o dinheiro e aí? Fica como? Né? Qual é a situação? Então tem que prestar muita atenção nesse tipo de conversa, porque esse tipo de conversa, infelizmente, não vai levar o país a uma melhora
não vai diminuir a pobreza, por muito contrário, vai aumentar. Então, eu espero que isso seja ainda embriaguez da vitória. Tá ok? Que isso passe. Bom, a soja hoje também melhorou um pouco de preço. A gente viu que ela tinha caído muito aqui, ela melhorou. Ainda estamos olhando aqui no diário, né? Olha quanto que ela caiu ontem. Teve uma recuperação. Por quê? Porque ontem a inflação americana veio abaixo do esperado e as bolsas dos Estados Unidos dispararam porque a alta do Banco Central Americano, o FED, né, talvez seja só de 0,5% e não 0,75%, como todo o mercado estava esperando. Tá ok? Então isso é o que manda aí. O mercado então melhorou e acabou melhorando o preço do petróleo, acabou melhorando vários e diversos preços de commodities, inclusive a soja melhorou, então recuperou o tombo de ontem, né? Um tombo forte de ontem, ela acabou se recuperando hoje, né? Caiu 1,64 e acabou recuperando um pouquinho, mas recuperou, não pouquinho nada, né? Ela andou recuperando aqui 1,77, tá? Então, isso sim. Café também reagiu positivamente lá fora. Acabou que, depois vamos ver ali como fechou todos os números lá fora certinho, mas o café também no semanal acabou se recuperando, depois de encostar na média de 200 do semanal. Vamos ver como é que fica. E hoje, por ter subido, a gente acabou tendo aí um café com leite vitorioso. O ouro, né, tinha dado uma disparada grande hoje aí com o recuo do dólar, ele acabou voltando um pouco. Depois a gente vê lá fora como fechou também lá fora. O milho a gente teve um ganho, né? A gente teve um ganho de uma operação anterior a essa aqui infelizmente foi da tarde, era um day trade aí para ver se a gente aproveitava uma queda, mas ela acabou sendo estopada, aí deu 29 centavos aí de prejuízo, mas porém a gente teve um ganho aqui significativo nessa operação, né? Saímos aqui esse movimento aqui, nós tivemos 1,56 de ganho e depois quem entrou por acaso entrou nesse day trade aqui perdeu 29 centavos. Mas no geral a gente está indo muito bem, estamos indo muito bem também nessa venda aqui no X, duas vendas ocorrendo, né? E eu acabei corrigindo aqui o alvo, por quê? Porque hoje eu não tinha entendido o que tinha acontecido, porque eu tinha um objetivo em 76 e ele mudou para 78,40. Lógico que ele mudou porque o vencimento aqui, que era o F, né, mudou para, que era o X, mudou para o F. Então, lógico, fica uma situação diferente do que a gente estava vivenciando. Por isso que houve essa mudança e por isso, então, eu também mudei o alvo, né, o objetivo final aqui. Não sei se vai dar tempo de pegar. Hoje vai ser o primeiro dia já da média do CPEA, segunda-feira e depois quarta-feira a gente tem o fechamento, porque terça é feriado, tá ok? Deixa eu tirar isso aqui. Você viu quantas operações, né, nós fizemos aqui? Isso aqui é o simulado, tá, gente? Eu não faço na conta real, isso é no simulado. Tá? Então tá aqui essa condição toda, tá bem? E o boi, né? O boi também, pegamos a parcial no boi, depois ele voltou, subiu de novo, ganhou força, mas hoje com o CPEA muito ruim de ontem, a gente pegou a parcial e ele subiu de novo. O boi vai depender muito da semana que vem, para a gente ter uma ideia o que vai acontecer semana que vem, porque vai ser o início da Copa no próximo final de semana e a gente vai ter então talvez um consumo, né, melhor aí, né, a partir da Copa, teórico, né, e depois já vira o mês com as festividades finais das empresas, né? A gente acredita aí que as empresas vão fazer festividades, fazem 2 anos que não fazem, pode ser que exista um aumento do consumo de carne também, e depois Natal e Ano Novo. Então, se a carne, se o arroba do boi não começar uma retomada a partir de quarta-feira ou até quarta-feira, porque tem o feriado na terça, né? Quarta, quinta-feira da semana que vem, a gente não começar a entender que o boi começou a subir de preço, né? Então começa a ficar complicado, porque já seria o início da Copa no dia 20, então a partir do dia 20 o consumo teoricamente já estaria maior,
E aí depois a virada do mês, na semana de 21 a 25, a gente também teria que ver alguma diferença, tá ok? Vou ficando hoje por aqui, né? Um pouquinho mais comprido um pouco aí o vídeo aí, mas o Magnúcio merecia. E eu vou deixando um abraço para vocês, tá? Um ótimo final de semana. Segunda-feira estamos aí de volta. Grande abraço e até mais.